Olá, bom, eu sou o Jairo Bauer, sou médico, psiquiatra, trabalho já há mais de 20 anos, né, nessa área de saúde e comunicação, né, e os meus focos são basicamente a questão da sexualidade e a questão do HIV. Bom, eu queria começar falando talvez dos meus primeiros contatos com emergência médica, né, que aconteceram logo, né, no início da faculdade de medicina. Né? A gente entra num pronto-socorro, numa emergência médica, e a gente fica muito impactado com tudo aquilo que está acontecendo. Né? Muitas vezes não entrou em contato ainda com a possibilidade de morte, né? E a gente, nesse momento, a gente entende os nossos limites, né? A gente entende que a gente não tem o poder de resolver tudo o que pode estar acontecendo ali naquele momento. Então, é uma primeira sensação que você tem, que você até se questiona, será que eu quero mesmo fazer medicina? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou conseguir ajudar essas pessoas? Nessas primeiras experiências na emergência médica, eu percebi que existia uma questão importante, que não era só a questão do sofrimento físico, né? Havia a questão do sofrimento emocional, né? Que aquele paciente estava tendo naquele momento, que os familiares estavam enfrentando naquele momento, né? Dificuldades, questionamentos, né? Isso tudo, de alguma forma, né, pesou mais para frente, no final da faculdade de medicina, para eu escolher, né, a área da psiquiatria. A psiquiatria é a área da medicina que trabalha exatamente com essa questão das emoções, do comportamento humano. Bom, é dessa época também, né, que eu tive contato com os primeiros casos de HIV, os primeiros casos de AIDS, né? A gente está falando, então, meados dos anos 80, o começo da epidemia, né? E um tremendo desconhecimento sobre que doença era essa, né? Que matava as pessoas chegavam nos hospitais já em estado terminal, né, muito fracas, debilitadas, cheias de infecções oportunistas, né? Então era tudo muito complicado, era tudo muito novo, as pessoas tinham receio de lidar com um paciente portador do HIV, né? Eu lembro que os primeiros pacientes a gente entrava completamente paramentado, né, para atender esses pacientes, né? Hoje aquelas imagens que a gente vê na televisão de tem um caso de ebola, como que é isso, né? Então toda essa proteção fazia com que a gente tivesse uma distância ainda maior do paciente que precisava, né, de tanta ajuda. Então, uma outra questão importante, né, que essa epidemia, né, e essa história do HIV despertou em mim, foi perceber que a gente, enquanto médico, né, além de atender esses pacientes, além de dar suporte para esses pacientes, além de tentar reverter um pouco essa situação, a gente tinha um papel social importante, que era quebrar preconceitos, quebrar tabus, tentar fazer com que as pessoas pudessem chegar de uma forma mais tranquila no médico, né? As pessoas evitavam o diagnóstico, as pessoas não queriam chegar lá para contar o que estava acontecendo. Às vezes demoravam 5, 10 anos, né, para dividir o que elas estavam passando, e isso fazia com que elas chegassem ao médico em estados muito mais graves, já com pouquíssimas possibilidades de sobrevivência, né? E aí eu enxerguei uma possibilidade de tentar fazer isso usando o que a gente tinha de recurso, né, na época, que eram os veículos de comunicação, né? Como fazer a informação chegar de uma maneira mais rápida, né, para a massa da população. Então a gente foi trabalhar isso em jornais, em rádios, televisão, revistas, depois na internet, quando a internet surgiu de uma maneira mais presente aqui no país. Então, de alguma forma, fazer com que essa informação fosse mais trabalhada, né, fosse divulgada, e que as pessoas pudessem ter acesso por exemplo, a questão de como usar a camisinha, quando usar a camisinha, né, a importância da proteção mesmo, né, para evitar a contaminação, a infecção pelo vírus do HIV. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem, né, nesse momento, mais de 800 mil pessoas vivendo com HIV aqui no Brasil. Mais de 100 mil delas, né, desconhecem seu status sorológico, não sabem que são portadoras do vírus, então, portanto, não estão recebendo medicamento, né? Os últimos dados do Ministério da Saúde, o último boletim epidemiológico, mostra para a gente que a gente tem ainda 40 mil casos novos todos os anos, desde 2010. Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E aí, a gente pergunta, né, o que aconteceu, né? Então, tem mais informação,
tem mais possibilidade de diálogo, as pessoas estão mais tranquilas em relação à sexualidade. Por que ainda continua desse jeito? Bom, várias hipóteses. Primeiro, né, a gente tem um distanciamento das fases mais críticas da epidemia. Essa geração mais jovem não entrou em contato com essa fase mais crítica da epidemia. Depois a gente tem uma outra situação importante que hoje a gente enfrenta uma certa onda conservadora aqui no país e, por exemplo, os projetos de educação sexual desapareceram das escolas, né? Então eles são muito frágeis nas escolas. Quando eles acontecem, eles são focados ainda só na biologia e na doença. Ninguém fala de emoção, ninguém fala de comportamento, ninguém fala de todo o resto, né, que envolve essa dimensão tão complexa da vida da gente que é a sexualidade, né? Então a gente precisaria melhorar esses projetos de educação sexual na escola, a gente precisaria conversar mais sobre sexualidade em casa, né? A gente precisaria mostrar para essa população mais jovem que mesmo distante das fases mais críticas da epidemia, o HIV está aí, né? E se a gente não se cuidar, ele pode realmente continuar a se propagar. É interessante a gente pensar também numa pesquisa recente do Ministério da Saúde que mostra que 45% da população jovem não usa camisinha ou não usa preservativo com regularidade, nem mesmo, né, nas relações eventuais com os parceiros ou as parceiras eventuais. Então, a gente tem uma brecha, tem uma falha na prevenção. E o que fazer, né? Então, hoje a gente trabalha com um conceito que se chama estratégias combinadas de prevenção. Então, valorizar a questão da camisinha, né, que todo mundo tem que usar camisinha. A camisinha ainda é importante para proteger as pessoas contra DSTs, contra HIV, contra gravidez indesejada, isso é muito importante. Saber, né, que se você se expôs a risco, é importante fazer o teste. Se você fizer o teste, né, e ele der negativo, ótimo, né? As pesquisas mostram que as pessoas passam a se cuidar melhor. Se ele veio positivo, então iniciar o tratamento o mais rápido possível. Isso faz bem para a sua saúde, né? E isso, de alguma forma, faz com que você reduza muito as chances de transmissão do HIV pelo contato sexual. Se você se expôs a uma situação de risco, a gente tem hoje o que se chama profilaxia pós-exposição. Então, você usa remédio por um mês para evitar a infecção pelo vírus. As mulheres que estão grávidas, as futuras mães, fundamental que elas façam pré-natal, façam teste de HIV e, se descobrirem positivas, que elas tomem remédio, né, assim que for possível. Isso praticamente zera, né, anula as chances de transmissão vertical do vírus da mãe para o filho. Então, essas estratégias combinadas de prevenção são o que podem, né, de alguma forma, reverter esse quadro. A Organização Mundial de Saúde tem um esquema muito interessante que ela fala o seguinte: se 90% das pessoas que têm o HIV souberem que tem o vírus, 90% dessas pessoas receberem a medicação, né, para o HIV, e 90% dessas pessoas que receberem a medicação conseguissem zerar a sua carga viral, né, em 15 ou 20 anos a gente não teria, né, mais transmissão sexual do vírus, o que seria uma grande vitória, né, para essa epidemia que já tem 30 anos. Eu queria reforçar que não adianta só o médico, né, falar aqui para vocês isso, os veículos de comunicação transmitirem essas informações. É fundamental que cada um de vocês que está aqui hoje, né, que está em casa, que está vendo essas conversas que a gente está tendo aqui no celular, na internet, no tablet, que cada um faça a sua parte, né? É uma cadeia, você é mais um elo nessa cadeia, né? Então, aproveite que a gente está aqui no Rap, repercutindo, replicando, né, reproduzindo, repensando ideias, né, e faça a sua parte. Eu tenho certeza que isso pode mudar, né, a história da epidemia do HIV aqui no Brasil, né, e a história é a nossa história. É isso aí. Obrigado.